Uma semana antes de seu aniversário, minha filha me disse: o melhor presente que eu poderia receber seria a sua morte. No dia seguinte, cancelei o financiamento da casa, zerei a conta bancária e desapareci. O que eu deixei em cima da sua mesa a arrasou completamente. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Eu sei que parece loucura. Sei que você deve estar pensando: como uma mãe faz isso com a própria filha? Mas me deixa te contar tudo desde o começo, porque essa história não começou na semana passada. Ela começou há 43 anos, quando eu segurei Cristina nos meus braços pela primeira vez e jurei que ela nunca passaria pelas dificuldades que eu passei. E foi exatamente esse juramento que me destruiu. Meu nome é Vanessa Ferreira. Tenho 74 anos, sou professora de matemática aposentada e durante 4 décadas eu fui a mulher mais idiota que você pode imaginar. Não, espera. Idiota não é a palavra certa. Eu fui dedicada, abnegada. Uma mãe de verdade, sabe? Aquele tipo de mãe que a sociedade aplaude, que as novelas romantizam, que todo mundo diz que é um exemplo. Só que ninguém te conta o que acontece quando você se doa tanto que esquece que você também é gente, que também precisa comer, dormir, viver, que também merece respeito. Quando Cristina nasceu, eu e o Paulo estávamos começando. Ele era engenheiro civil, eu dava aulas em colégio público. A gente morava num apartamento de 2 quartos em Copacabana, nada luxuoso, mas era nosso. Eu me lembro de olhar para aquela bebezinha de olhos enormes e pensar: ela vai ter tudo, tudo que eu não tive. E eu cumpri essa promessa. Deus é testemunha que eu cumpri. Escola particular desde o maternal, cursinho preparatório dos mais caros, faculdade de odontologia em universidade privada porque ela não quis estudar para o vestibular público. Cada real que entrava na minha conta tinha um destino: Cristina. O Paulo morreu quando ela tinha 19 anos. Infarto fulminante no canteiro de obras. Nem deu tempo de se despedir. E sabe o que a Cristina me disse no velório? Enquanto eu chorava agarrada ao caixão do homem que eu amei por 23 anos? Ela se aproximou, colocou a mão no meu ombro e sussurrou: Mãe, você acha que o seguro de vida do pai vai cobrir o resto da minha faculdade? Eu fiquei em choque. Olhei para ela esperando ver dor, tristeza, qualquer coisa. Mas os olhos dela estavam secos, calculistas, e eu, imbecil que sempre fui, respondi: Vai sim, meu amor. Não se preocupa com isso agora. Aquela foi a primeira vez que eu deveria ter acordado. Mas eu não acordei. Eu simplesmente engoli a dor e me convenci de que era o luto falando, que ela estava em choque, que no fundo ela estava sofrendo também. Mentira! Cristina não sofreu um dia sequer pela morte do pai. Ela apenas reorganizou os planos dela para incluir o dinheiro do seguro. Os anos foram passando. Ela se formou, conheceu o Felipe num happy hour de dentistas e 3 meses depois me ligou dizendo que ia casar. Mãe, a gente quer uma festa bonita, viu? Nada muito grande, só uns 300 convidados. 300 convidados. Eu ganhava R$ 4.000 de aposentadoria na época. Tinha acabado de quitar o apartamento de Copacabana com o dinheiro do seguro do Paulo. E ela queria uma festa de R$ 300.000. Isso mesmo, 300 mil. Eu vendi o carro, peguei empréstimo consignado, usei metade das minhas economias e fiz a festa. Cristina ficou linda de vestido importado, o buffet foi impecável, tudo registrado por fotógrafo profissional. No final da noite, ela me deu um abraço rápido e disse: Obrigada, mãe, você é demais. E foi embora de lua de mel para Cancún sem olhar para trás. 2 anos depois, nasceram os gêmeos, Miguel e Isabela. Eu me lembro de ter pensado: agora sim, agora ela vai entender o que é ser mãe, vai me valorizar. Outra ilusão. Cristina me ligava sempre que precisava de dinheiro para fraldas, remédios, pediatra particular, berçário de luxo. Mãe, os bebês precisam do melhor, né? Você entende. E eu sempre dizia sim. Sempre. O Felipe tentou montar uma clínica odontológica. Pediu que eu investisse.
R$ 150 mil. Eu vendi ações que o Paulo tinha deixado. A clínica faliu em 8 meses. Ele montou outra. Pedi empréstimo usando o apartamento como garantia. Faliu em 6. Na terceira tentativa, eu já estava endividada até o pescoço, mas a Cristina veio com aquela voz mansa. Mãe, se você não ajudar, a gente vai perder tudo. Você quer ver seus netos na rua? É claro que eu não queria. Então, eu ajudei. De novo, e de novo, e de novo. Você quer saber quanto eu gastei com a minha filha ao longo desses 43 anos? Eu sei o número exato porque eu sou professora de matemática. Eu sempre fui organizada com números, mesmo quando estava sendo desorganizada com a minha vida. R$ 3.528.412. Eu tenho planilha. Cada nota fiscal, cada comprovante, cada transferência, tudo guardado. E você sabe quanto ela me deu de volta? Em dinheiro, quero dizer? 0. Nem R$ 1. Ah, mãe, mas você é minha mãe. Mãe não cobra. Foi o que ela me disse uma vez quando eu, num rompante de sanidade temporária, sugeri que ela poderia me ajudar com as contas do condomínio. E você? O que faria se sua filha te tratasse como caixa eletrônico ambulante durante 4 décadas? A gota d'água veio há 3 semanas, no dia 28 de julho. Era um sábado ensolarado, típico do Rio. Eu estava no meu apartamento em Copacabana, aquele mesmo de 2 quartos que ficou pequeno demais com os anos porque eu nunca tive dinheiro para me mudar, já que todo centavo ia para a Cristina. Meu celular tocou. Era ela. Mãe, semana que vem é meu aniversário. Eu sei, meu amor. 43 anos. Já comprei seu presente. Silêncio do outro lado. Depois, que presente? Aquele colar de pérolas que você viu na joalheria em junho. Lembra? Você tirou foto e me mandou no WhatsApp dizendo que era lindo. Outro silêncio, mais longo. E então, mãe, sinceramente, eu esperava algo maior, tipo uma viagem, sei lá. As pérolas são legais, mas... Meu coração apertou. Cristina, o colar custou R$ 12 mil. Foi o que eu consegui juntar. Tá bom, mãe. O tom era de quem recebe meias de Natal quando queria um carro. Então vem aqui no sábado. Vou fazer um almoço pequeno. Só família. Família. Que palavra engraçada. No sábado seguinte, eu acordei às 6 da manhã. Passei na confeitaria que ela gosta e comprei um bolo de 3 andares de doce de leite argentino. R$ 450. Peguei o metrô até a Barra da Tijuca, carregando aquela caixa enorme e a caixinha de veludo com o colar. Cheguei na casa dela às 11h30. Uma mansão de 3 andares com vista para o mar. Aquela casa que eu ajudei a comprar. Que está no nome dela e do Felipe, mas que eu dei de entrada, paguei as primeiras 30 parcelas e ainda sou fiadora. Toquei a campainha. A empregada abriu. Nem me conhecia. A senhora é? Sou a mãe da dona Cristina. Ela me olhou de cima a baixo. Eu estava com a mesma roupa que uso há 5 anos, porque roupa nova é luxo que eu não posso ter. E disse, entra, deixa as coisas na cozinha. Na cozinha. Como se eu fosse entregadora. Entrei. A casa estava cheia. Amigos dela, vizinhos, gente que eu nunca tinha visto. Música alta, risadas, champanhe. Ninguém me cumprimentou. Eu era invisível. Fui até a cozinha, deixei o bolo na bancada e fiquei ali parada, sem saber o que fazer. Os gêmeos passaram correndo, brincando de pega-pega. Eu tentei chamar. Miguel! Isabela! Vem dar um beijo na vovó! Eles nem olharam. Simplesmente correram para o jardim. Cristina apareceu 10 minutos depois. Vestido branco de linho, cabelo impecável, maquiagem profissional. Ela viu o bolo e o rosto dela se contorceu num misto de decepção e irritação. Mãe, eu pedi o bolo da confeitaria francesa, aquela que fica em Ipanema. Eu sei, meu amor, mas lá custava R$ 800. Esse aqui é do mesmo confeiteiro, só que... Deixa pra lá. Ela me cortou. E o colar? Tirei da bolsa a caixinha de veludo. Ela abriu, olhou por 3 segundos e fechou. Obrigada. Obrigada. Só isso. Nem que lindo, nem adorei.
Nem você não precisava. Apenas obrigada no mesmo tom que você agradece quando alguém segura a porta do elevador. Eu tentei sorrir. Feliz aniversário, filha. Ela colocou a caixinha no bolso do vestido e olhou para mim. E então, aconteceu. Aquele momento que mudou tudo. Mãe, posso te pedir uma coisa? Claro, meu amor, o que você quiser. Ela respirou fundo. Olhou para os lados para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e disse: Para de vir aqui sem avisar e para de ficar me ligando toda semana perguntando se eu preciso de alguma coisa. Eu tenho 43 anos. Não sou mais criança. Sua presença constante me sufoca, entendeu? E, olha, vou ser sincera porque é meu aniversário e eu mereço honestidade. Ela se aproximou. Eu podia sentir o perfume caro que ela usava. Aquele que custava R$ 600 o frasco e que eu tinha dado de presente de Natal. O melhor presente que eu poderia receber seria você me dar um tempo. Tipo, sumir da minha vida por uns meses. Ou anos. Ou para sempre. Sei lá. Você me entende. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu senti como se alguém tivesse enfiado a mão no meu peito e arrancado meu coração ainda batendo. Cristina, você não está falando sério. Estou sim. Os olhos dela estavam frios, distantes. Mãe, você já fez muito por mim. Obrigada por tudo. Sério mesmo. Mas agora eu preciso de espaço. Você fica me cobrando atenção, gratidão, eu não sei. Fica me fazendo sentir culpada por ter uma vida boa. E eu não aguento mais. Lágrimas começaram a descer no meu rosto. Eu nunca cobrei nada de você. Não com palavras, mas com atitude, sim. Cada vez que você aparece aqui vestida com essas roupas velhas, com essa cara de coitada, eu me sinto mal. Cada vez que você me dá um presente que claramente você não tinha condição de comprar, eu me sinto culpada. Você me usa como desculpa para ser miserável, mãe. E eu não quero mais carregar isso. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Cristina, eu só queria te ajudar, sempre quis. Então me ajuda agora. Sai da minha vida. Ela pegou o colar da caixinha, colocou no pescoço sem nem olhar no espelho e voltou para a festa. Me deixou ali, na cozinha, destruída. Eu fiquei parada por não sei quanto tempo. Talvez 5 minutos. Talvez 20. As lágrimas secaram no meu rosto e algo dentro de mim quebrou. Não quebrou. Transformou. Era como se 43 anos de névoa tivessem se dissipado de uma vez e eu finalmente estivesse enxergando a realidade. Minha filha não me amava. Nunca amou. Para ela, eu sempre fui apenas um recurso. Um banco ambulante. Uma ferramenta útil. E agora que ela tinha a própria vida estabelecida, agora que ela tinha a casa, o marido, os filhos, os amigos, ela simplesmente não precisava mais de mim. Eu era descartável. Saí daquela casa sem me despedir. Peguei o metrô de volta para Copacabana com a bolsa vazia. Tinha deixado até o bolo lá. E fui direto para o meu apartamento. Sentei no sofá puído da sala. Olhei ao redor. Tudo ali era velho, gasto, quebrado. O sofá tinha 15 anos. A televisão era daquelas antigas de tubo. A geladeira fazia um barulho estranho desde 2019. Eu vivia em condições precárias. E para quê? Para financiar a vida de princesa da minha filha. Fui até o quarto, abri a gaveta da escrivaninha e peguei todos os documentos, extratos bancários, contratos de empréstimo, comprovantes de transferência, a escritura da casa dela, onde eu estava como fiadora. Tudo. Espalhei na cama e comecei a calcular. E foi aí que eu tive a ideia que mudaria tudo. No dia seguinte, domingo, acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. Liguei para a Vera, minha vizinha e melhor amiga. Ela atendeu no segundo toque. Vanessa? Tudo bem? Sua voz está estranha. Vera, eu preciso da sua ajuda. E você não pode contar para ninguém mesmo. Houve uma pausa. O que aconteceu? Você pode vir aqui? Agora? 15 minutos depois, ela estava na minha sala com 2 xícaras de café.
Eu contei tudo, palavra por palavra do que a Cristina tinha dito. Mostrei os documentos, mostrei os números, e então eu disse: eu vou desaparecer. Vera me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Como assim desaparecer? Cristina quer que eu suma da vida dela? Então é exatamente isso que eu vou fazer, mas do jeito certo, do meu jeito. E foi ali, naquela sala apertada de Copacabana, tomando café requentado com minha única amiga de verdade, que eu comecei a planejar a minha vingança. Não era vingança. Era justiça, era dignidade, era finalmente amor próprio. Vera ficou me olhando por uns bons 30 segundos em silêncio. Depois pegou a xícara de café, tomou um gole longo e disse: Vanessa, você bebeu? Estou completamente sóbria. Então você bateu a cabeça? Não, eu finalmente acordei. Ela colocou a xícara na mesa de centro e se inclinou para a frente. Tá bom, me explica direito o que você quer dizer com desaparecer. Eu respirei fundo. Sabe quando você toma uma decisão e sente que é a primeira decisão verdadeiramente sua em décadas? Era exatamente isso. Eu vou cortar todo o suporte financeiro que dou para a Cristina. Tudo. Conta conjunta, seguros que eu pago, prestações da casa, tudo. E vou embora do Brasil. Vera arregalou os olhos. Ir embora? Para onde? Portugal. Eu tenho direito à cidadania portuguesa por causa da minha avó. Nunca corri atrás porque sempre achei que o meu lugar era aqui, perto da Cristina. Mas agora? Eu ri sem humor nenhum. Agora eu não tenho mais motivo para ficar. Vanessa, isso é sério. Você realmente vai... Vou. Eu a interrompi. E preciso que você fique aqui como meus olhos e ouvidos. Quero saber o que vai acontecer quando ela descobrir. Quero saber cada detalhe. Vera ficou quieta por um momento, processando. Depois, um sorrisinho começou a aparecer no canto da boca dela. Você realmente vai fazer isso? Vou. E a casa? Você disse que é fiadora. Ah, a casa. Aquela mansão de 3 andares na Barra da Tijuca que eu ajudei a comprar. Eu peguei o contrato de financiamento e mostrei para a Vera. Olha daqui, eu não sou só fiadora. Eu dei R$400 mil de entrada. E quando o Felipe perdeu o emprego no ano passado, quem pagou 7 meses de prestações? Eu. Olha aqui os comprovantes. Vera folheou os papéis, a expressão ficando cada vez mais séria. Jesus, Vanessa, você praticamente comprou essa casa para eles. Exatamente. E sabe o que mais? Eles estão atrasados com as 3 últimas parcelas. Eu chequei com o banco na sexta-feira. O Felipe não está pagando. Provavelmente esperando que eu descubra e resolva, como sempre faço. E você não vai resolver dessa vez. Não só não vou resolver, como vou proteger meu patrimônio. Como fiadora, se a casa for a leilão, eu posso entrar com uma ação para recuperar o que investi. E é exatamente isso que eu vou fazer. Vera soltou um assobio baixo. Caramba, você realmente pensou em tudo. Tive 43 anos para aprender matemática financeira. Eu sorri pela primeira vez em dias. Agora eu vou usar isso a meu favor. Nas 2 semanas seguintes, eu me tornei uma mulher que eu não reconhecia. E sabe de uma coisa? Eu amei cada segundo. Primeira coisa, eu fui até o banco e fechei a conta conjunta que tinha com a Cristina desde que ela fez 18 anos. A moça do atendimento perguntou se eu tinha certeza. Absoluta, eu respondi. Transferi todo o saldo, 17 mil e poucos reais, para uma conta nova que abri só no meu nome. Cristina usava aquele dinheiro para tudo: mercado, combustível, academia, salão, não mais. Segundo, cancelei todos os seguros que eu pagava para ela: seguro do carro dela, seguro de vida que eu tinha feito quando os gêmeos nasceram, com ela como beneficiária, seguro saúde adicional, tudo. Liguei para cada empresa, pedi o cancelamento e solicitei a restituição proporcional quando aplicável. Terceiro, e esse foi o mais doloroso. Fui até o cartório com todos os comprovantes de pagamento das prestações da casa e dei entrada numa notificação extrajudicial. Deixei claro que, como fiadora e investidora de entrada, eu exigia
ou a regularização imediata dos pagamentos ou o direito de executar a garantia. O tabelião, um senhor de uns 60 anos, me olhou com uma mistura de pena e admiração quando expliquei a situação. A senhora está fazendo a coisa certa, ele disse. Vejo muitos casos assim. Pais que se endividam pelos filhos e depois são descartados. Pois é, mas comigo acabou. Enquanto isso, eu estava organizando minha mudança. Entrei em contato com um advogado especializado em cidadania portuguesa. Enviei todos os documentos da minha avó, certidão de nascimento, casamento, tudo. O processo poderia levar meses, mas o advogado me garantiu que eu poderia ir para Portugal com visto de turista enquanto isso e depois regularizar por lá. Comprei passagem só de ida para Lisboa. Data: 15 de agosto, 3 semanas depois do aniversário da Cristina. Vera me ajudou a organizar tudo. Doei a maioria dos móveis para uma instituição de caridade. Vendi a televisão, a geladeira, tudo que tinha algum valor. O apartamento de Copacabana eu decidi alugar mobiliado. Já tinha um corretor interessado que prometeu um aluguel de 2.500 por mês, o que daria uma renda extra boa em Portugal. E então veio a parte mais importante, a carta. Sentei no computador velho da sala, aquele mesmo que eu tinha comprado em 2010 e que travava a cada 5 minutos. E comecei a escrever. Escrevi durante 3 dias seguidos. Cada palavra era uma libertação. Cada parágrafo, uma vingança silenciosa. Detalhei tudo. Cada centavo que eu gastei com ela desde que nasceu. Dividido por categoria: educação, moradia, saúde, luxos. Coloquei tabelas, gráficos, comprovantes digitalizados. No final, a carta tinha 18 páginas. 18 páginas de matemática emocional. 18 páginas de verdade crua. O último parágrafo eu decorei de cor, de tanto que reli. Cristina, você me disse que o melhor presente que poderia receber seria eu sumir da sua vida. Estou concedendo o seu desejo, mas diferente de você, que sempre recebeu tudo de mão beijada, eu estou cobrando o preço. Não em afeto. Esse você nunca me deu mesmo, mas em dignidade. A partir de hoje, você está sozinha, financeiramente, emocionalmente, completamente sozinha. E se um dia você tiver filhos que te tratem do jeito que você me tratou, lembre-se desta carta e entenda que você mereceu. Com desamor, Vanessa. Imprimi em papel timbrado, coloquei num envelope pardo e deixei guardado. Seria a última coisa que eu faria antes de embarcar. E vocês já tiveram que tomar uma decisão que parecia cruel, mas que no fundo era a única forma de se proteger? O dia da viagem chegou. 15 de agosto, uma terça-feira. Acordei às 4 da manhã. A Vera dormiu no meu sofá na noite anterior para me levar ao aeroporto. Tomamos café em silêncio. Eu tinha apenas 2 malas, uma com roupas, outra com documentos e alguns objetos pessoais. Fotos antigas do Paulo, cartas que minha mãe me escreveu antes de morrer, pequenas coisas que tinham valor sentimental. Antes de sair, peguei o envelope com a carta e saí do prédio. Eram 5 da manhã. Peguei um Uber, luxo que raramente me permitia, e dei o endereço da mansão da Barra. O motorista estranhou, mas não disse nada. Cheguei lá às 5h40. A casa estava escura, todo mundo dormindo. Deixei o envelope na caixa de correio, bem visível. Fiquei ali parada por 1 minuto, olhando para aquela casa que representava tanto sacrifício meu. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Nem raiva, nem tristeza, nem remorso. Só um vazio tranquilo. Uma paz estranha. Voltei para Copacabana. A Vera estava me esperando com o carro dela na porta do prédio. Colocamos as malas no porta-malas. Olhei uma última vez para o prédio onde morei por mais de 30 anos. Pronta? A Vera perguntou. Mais do que nunca. O voo saiu às 8h30. Janela. Eu pedi especificamente assento na janela. Queria ver o rio ficando para trás. E foi exatamente isso que aconteceu. Conforme o avião subia, eu via a cidade diminuindo, a Baía de Guanabara brilhando no sol da manhã. O Cristo Redentor cada vez menor. E eu sorria. Pela primeira vez em 43 anos,
Eu sorria de verdade. Cristina só descobriu 3 dias depois. A Vera me contou tudo por áudio de WhatsApp. Eu estava num hotel pequeno em Lisboa, no bairro da Alfama, quando as mensagens começaram a chegar. Vanessa, você não vai acreditar. A voz da Vera estava entre o choque e a diversão. A Cristina acabou de me ligar. Ela está completamente desesperada. Disse que você sumiu, que não atende o celular, que foi na sua casa e está tudo vazio. Ela encontrou a carta. Meu coração acelerou. Eu estava sentada num café pequeno perto do hotel, tomando um galão. Café com leite português, delicioso, e olhando os bondes passarem. Pedi para a Vera continuar. Ela leu a carta inteira e começou a chorar. Não de tristeza, Vanessa, de raiva. Ela me ligou gritando, dizendo que você é louca, que está senil, que ela vai te encontrar e te internar. Eu ri. Literalmente ri alto no meio do café. Um casal de idosos na mesa ao lado me olhou curioso. E tem mais, a Vera continuou. Ela tentou usar a conta conjunta hoje de manhã. O cartão foi negado. Foi no banco e descobriu que você fechou tudo. Aí ela correu para casa e começou a checar os seguros. Todos cancelados. Vanessa, ela está tendo um ataque. E o Felipe? O Felipe tentou pagar a prestação da casa hoje porque chegou uma notificação do banco. Adivinhe? Não tinha dinheiro. Eles estão completamente sem chão. Eu terminei meu galão devagar, saboreando cada gole. E os gêmeos? As crianças nem sabem o que está acontecendo. Mas a Cristina está numa paranoia que você vai voltar e processar ela ou sei lá o quê. Ela me fez 1000 perguntas. A Vera sabe onde ela está? Ela disse alguma coisa? Ela deixou algum recado? E você disse o quê? Que não sei de nada. Que você só me disse que ia viajar, mas não disse para onde. Ela não acreditou muito, mas não pode provar nada. Desliguei o áudio e fiquei ali sentada, vendo a vida passar nas ruas de Lisboa. Pessoas rindo, conversando, vivendo. E eu estava livre. Completamente livre. Nos dias seguintes, as mensagens da Vera foram ficando cada vez mais interessantes. A Cristina tentou me ligar umas 50 vezes. Mandou mensagens por WhatsApp. Mãe, onde você está? Mãe, isso é ridículo. Volta para casa. Você está sendo egoísta e infantil. Pelo menos pensa nos seus netos. Eu não respondi nenhuma. Bloqueei o número dela. Uma semana depois, a Vera me mandou uma bomba. Vanessa, o banco está executando a hipoteca da casa. A Cristina recebeu a notificação hoje. Ela está em pânico. Eu estava numa livraria no Chiado quando li aquilo. Fiquei parada entre as estantes, o cheiro de livros novos ao redor, e senti uma satisfação que eu nem sabia que era capaz de sentir. Não era felicidade, era justiça. Era o universo finalmente se equilibrando. E tem mais, a Vera continuou em outro áudio. Ela foi na delegacia tentar dar queixa de abandono de incapaz. Disse que você é idosa e está senil. A polícia pediu provas. Ela não tinha nenhuma. Aí ela tentou te localizar pelo celular, mas você mudou de número, né? Mudei. Comprei um chip português no dia que cheguei. Mantive o brasileiro só para contato com a Vera e mais ninguém. 2 semanas se passaram. Eu me matriculei num curso de português europeu para estrangeiros. Mesmo falando português, o sotaque e algumas expressões eram diferentes. Conheci um grupo de brasileiros que tinham se mudado para cá, a maioria fugindo de vidas tóxicas também. Uma mulher chamada Dona Rosa, de 70 anos, tinha cortado laços com os 3 filhos que só ligavam pedindo dinheiro. Outro, o seu Alberto, tinha vendido tudo no Brasil depois que a esposa morreu, e os filhos tentaram roubar a herança. Éramos uma família de expatriados emocionais. E éramos felizes. Aluguei um apartamento pequeno, perto do Marquês de Pombal. Um quarto, sala, cozinha, banheiro. Mobília simples. 900 euros por mês. Cabia perfeitamente no meu orçamento. Minha aposentadoria brasileira rendia 1.300 euros na conversão, mais os 200 euros do aluguel do apartamento de Copacabana. 1.500 euros por mês. Era pouco, mas era meu. E pela primeira vez em décadas, ninguém estava comendo do meu prato.
Comecei a caminhar todos os dias. Alfama, Chiado, Belém. Visitava museus, sentava em cafés, comprava livros, coisas simples que eu nunca tinha feito porque sempre estava ocupada resolvendo os problemas da Cristina. Um mês depois da minha chegada, a Vera me mandou a notícia que eu estava esperando. Vanessa, a casa foi a leilão. O banco aceitou uma oferta. Cristina e Felipe têm 30 dias para desocupar. Eu estava no Jardim da Estrela quando li isso, sentada num banco de madeira vendo pombos brigarem por migalhas de pão. Fechei os olhos e respirei fundo. Pronto, estava feito. E você, como está? A Vera perguntou. Gravei um áudio. Eu estou... bem, Vera. Estou realmente bem. Sei que parece loucura, mas eu me sinto viva pela primeira vez em anos. Acordo sem aquele peso no peito. Não tenho que me preocupar se a Cristina vai ligar precisando de dinheiro. Não tenho que contar cada centavo para sobrar para ela. Eu posso simplesmente viver. A resposta da Vera veio rápida. Você merece, amiga. Merece cada segundo de paz. Mas a paz não duraria para sempre. Porque a Cristina, como eu conhecia bem, não era de desistir fácil. E ela estava planejando um contra-ataque. A primeira coisa que ela fez foi tentar me localizar oficialmente. Como eu não respondia, ela foi num advogado e entrou com uma ação de interdição. Sim, minha própria filha tentou me declarar incapaz, senil, para invalidar todas as minhas decisões financeiras. A Vera me avisou assim que soube. Ela está dizendo que você teve um surto, que está com demência, que precisa de um tutor legal. O advogado dela entrou com pedido de busca internacional através do consulado brasileiro. Aí meu estômago gelou quando li aquilo. Não de medo, de raiva. Raiva pura. Ela realmente achava que eu ia deixar. Fui direto ao consulado brasileiro em Lisboa no dia seguinte. Expliquei a situação toda para a cônsul, uma mulher chamada Doutora Beatriz, que me ouviu com atenção e depois disse: Dona Vanessa, a senhora está lúcida, orientada e claramente no controle das suas faculdades mentais. Vou encaminhar um relatório formal para o Brasil. Mas, se a sua filha insistir, a senhora vai precisar passar por uma avaliação psicológica oficial. Então eu passo, quantas vezes for necessário. E passei. Um psicólogo brasileiro que atendia no consulado me avaliou durante 3 sessões. Testes cognitivos, entrevistas, avaliação emocional. No final, ele escreveu um laudo de 5 páginas atestando minha completa sanidade mental e capacidade civil. Dona Vanessa, ele me disse na última sessão, a senhora é uma das pessoas mais lúcidas que eu já avaliei. E se me permite dizer, a senhora fez a coisa certa. Sua filha demonstra comportamentos de abuso financeiro e emocional clássicos. A senhora se protegeu. Enviei o laudo direto para o advogado da Cristina através do consulado. E mais, processei ela por difamação e danos morais. Se ela queria guerra, teria guerra. A notícia do processo pegou a Cristina de surpresa. A Vera me contou que ela teve uma crise de choro no meio do supermercado quando recebeu a intimação. Imagina a cena. A mulher que sempre teve tudo, que sempre foi a princesa da família, descobrindo que as ações têm consequências. O advogado dela ligou para o meu advogado em Lisboa. Sim, eu contratei um advogado português especializado em questões internacionais, tentando negociar. Queriam que eu retirasse o processo em troca de reconciliação familiar. Meu advogado, o doutor Rodrigo, um senhor elegante de 60 e poucos anos, me ligou para perguntar o que eu queria fazer. Diga a eles que não há acordo possível. Ela me chamou de senil publicamente, tentou me interditar, me difamou. Agora aguenta as consequências. Perfeito, ele respondeu com um sorriso na voz. Vou comunicar. Enquanto isso, a vida deles no Brasil estava desmoronando tijolo por tijolo. E eu acompanhava cada etapa através da Vera, que tinha se tornado minha repórter não oficial. A casa foi vendida em leilão por R$2.400.000. Parece muito, né? Mas o financiamento ainda devia R$1.800.000. Sobrou 600 mil. Desses 600, 400 eram meus.
O valor que dei de entrada mais os meses que paguei. O banco me contactou através do advogado e em 30 dias eu tinha 400 mil reais depositados na minha conta. Converti tudo para euros, 90 mil euros, mais do que eu tinha economizado em toda a minha vida. Cristina e Felipe ficaram com 200 mil. Poderiam ter comprado um apartamento menor, recomeçado com dignidade. Mas sabe o que o Felipe fez? Investiu metade numa oportunidade imperdível de franquia de açaí. Quebrou em 3 meses. Os outros 100 mil foram para pagar dívidas de cartão de crédito que eu nem sabia que existiam. Em novembro, 4 meses depois da minha saída, eles se mudaram para um apartamento de 2 quartos em Campo Grande. Não é favela, longe disso, mas comparado com a mansão da Barra, era uma queda brutal. 50 metros quadrados, sem elevador, 3º andar. Os gêmeos tiveram que mudar de escola, da instituição bilíngue de 15 mil reais por mês para uma pública estadual. A Vera foi visitar um dia, a pedido da própria Cristina. Me mandou fotos. O apartamento era triste. Mobília barata de loja de departamento, paredes descascadas, um único ar-condicionado na sala que mal dava conta do calor. Os gêmeos estavam diferentes também. Mais quietos, menos arrogantes. Como está ela? Perguntei a Vera naquela noite. Destruída, Vanessa. Fisicamente mesmo. Emagreceu uns 10 quilos, o cabelo está sem fazer, unhas sem esmalte. Ela estava de chinelo e calça de moletom. Você conhece a Cristina? Quando foi a última vez que você a viu de moletom? Nunca. A resposta era nunca. E o Felipe? Conseguiu emprego como gerente numa rede de farmácias. Ganha 4 mil por mês. Ela tentou abrir um consultório odontológico de novo, mas sem dinheiro para investir inicial, sem conseguir empréstimo porque está com o nome sujo, não rolou. E então? Houve uma pausa. Então ela está trabalhando. Trabalhando onde? Como diarista. Eu quase deixei o celular cair. O quê? Diarista, Vanessa, limpeza de casas, 3 vezes por semana. Ganha 300 por dia de trabalho. É o que está ajudando a pagar as contas. Cristina, que nunca lavou um prato na vida, que tinha empregada para tudo, que torcia o nariz para qualquer trabalho braçal, estava limpando as casas de outras pessoas. Era quase poético. E sabem o que eu senti? Nada de pena. 0. Ela tinha 43 anos, um diploma de odontologia, 2 mãos funcionais. Trabalho digno não mata ninguém. Eu passei a vida inteira trabalhando, me sacrificando. Por que ela seria diferente? Ela perguntou de mim? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Perguntou. Disse que você sumiu, que não atende, que provavelmente está morta em algum lugar e ninguém sabe. Morta. Eu ri. Nunca estive tão viva. E era verdade, porque enquanto a vida da Cristina desmoronava, a minha estava florescendo. Em Lisboa, eu tinha encontrado algo que não sabia que existia. Propósito. Comecei a frequentar uma biblioteca municipal perto de casa. Lá conheci um grupo de leitura de terceira idade. Uma vez por semana, a gente se reunia para discutir livros, e foi numa dessas reuniões que conheci a Helena. Helena tinha 69 anos, era editora aposentada e tinha uma proposta maluca. Vanessa, você já pensou em escrever sobre sua experiência? Escrever? Eu sou professora de matemática, não escritora. Todo mundo que tem uma história para contar é escritor. E acredite, sua história precisa ser contada. Quantas mulheres na nossa idade estão sendo sugadas financeiramente pelos filhos e não têm coragem de fazer o que você fez? Ela tinha razão. Nos meses seguintes, comecei a escrever. Todo dia, 2 horas pela manhã, num café pequeno perto do Rócio. Contava tudo, desde a infância da Cristina até meu desaparecimento. Não era ficção, era uma memória, um testemunho, um manual de sobrevivência. Helena me ajudou a estruturar, me apresentou a uma agente literária. E em março do ano seguinte, 8 meses depois de ter deixado o Brasil, eu tinha um contrato de publicação. O livro se chamava Quando o Amor Materno se Torna Autodestruição. Foi lançado em setembro em Portugal e 2 meses depois, no Brasil. Virou best-seller em 3 semanas.
De repente eu estava fazendo entrevistas em podcasts, falando em programas de televisão, dando palestras. A história ressoava com milhares de pessoas. Mães que se viam em mim. Filhos que reconheciam comportamentos abusivos nos próprios pais. O livro abriu conversas sobre limites familiares, abuso financeiro na terceira idade, amor próprio depois dos 70. E o dinheiro? O dinheiro começou a entrar. Primeiro, os direitos autorais, depois as palestras, depois os convites para eventos. Em 1 ano, eu estava ganhando mais do que ganhei em 30 anos como professora. Comprei um apartamento maior, 2 quartos, varanda com vista para o Tejo. Decorei do meu jeito, com cores que eu gosto, móveis que escolhi, tudo meu. Tudo pago com dinheiro que eu ganhei contando minha verdade. E vocês já pararam para pensar em quantas vezes negaram a própria verdade para não magoar alguém que não merecia consideração? A Vera me ligou em dezembro, era noite em Lisboa, tarde no Rio. Vanessa, você precisa saber de uma coisa. O que foi? O livro chegou no Brasil. E a Cristina descobriu. Meu coração disparou. E ela está processando você. Diz que você a caluniou, que distorceu fatos, que os nomes são fictícios, mas todo mundo sabe que é ela. Respirei fundo. Os nomes são fictícios. Eu mudei nomes, lugares específicos, detalhes. Meu advogado checou tudo. É uma obra memorialística com elementos de autoficção. Ela não tem caso. Eu sei, mas ela está desesperada. O pessoal no bairro dela já conectou os pontos. Todo mundo leu o livro. Ela é a filha ingrata da história. Está sendo julgada publicamente. E os gêmeos? Miguel e Isabela estão com 14 anos agora. Eles leram o livro. Aquilo me pegou de surpresa. Leram? Leram. E segundo a Cristina, estão fazendo perguntas, tipo, por que a vovó Vanessa foi embora? É verdade que você falou aquelas coisas para ela? A gente realmente morava naquela casa cara? Cristina tentou proibir, mas você conhece adolescente. Quanto mais você proíbe, mais eles querem saber. Fiquei em silêncio, processando. Meus netos sabiam da verdade. E parte de mim, uma parte pequena e cuidadosa que eu tentava ignorar, se perguntou o que eles pensavam de mim. Tem mais, a Vera continuou. O Felipe pediu divórcio. O quê? Ele não aguenta mais. Diz que a Cristina está insuportável, amarga, que culpa todo mundo menos ela mesma. Que vive de remédio para a ansiedade e que ele não quer mais carregar isso. Então, estava acontecendo. O castelo de cartas estava completamente desmoronado. E eu não senti pena. Não senti culpa. Senti apenas fechamento. Porque cada consequência que batia na porta da Cristina era consequência das próprias escolhas dela. Os meses foram passando. O processo que ela moveu contra mim foi arquivado por falta de fundamento. Meu advogado me representou sem que eu precisasse voltar ao Brasil. O processo que eu movi contra ela por difamação foi julgado procedente. Ela foi condenada a me pagar R$50 mil de indenização. Nunca recebi um centavo. Ela não tinha como pagar. Mas a condenação em si já era a vitória que eu precisava. O reconhecimento público de que eu estava certa. Em maio, 2 anos depois da minha saída do Brasil, recebi uma carta. Não e-mail, carta física. Envelope amarelo com selo brasileiro. Reconheci a caligrafia na hora. Cristina. Fiquei olhando para aquele envelope por uns bons 10 minutos, sem saber se abria. O que ela poderia ter para me dizer depois de tudo? Finalmente, abri. A carta tinha 3 páginas manuscritas. A letra estava trêmula, diferente da caligrafia firme e controlada que eu conhecia. Mãe, eu não sei se você vai ler isso. Não sei se você rasga assim que vê meu nome, mas preciso tentar. Eu errei. Errei tanto que não tenho palavras. Passei 2 anos tentando me convencer de que você exagerou, de que sua reação foi desproporcional, de que eu não merecia tudo o que aconteceu. Mas a verdade é que mereci. Mereci cada segundo. Meus filhos me odeiam, mãe. Miguel e Isabela leram seu livro. Leram e me confrontaram. Fizeram perguntas que eu não soube responder.
Como eu explico para meus filhos que tudo o que você escreveu é verdade? Como eu justifico o que disse para você no meu aniversário? Como eu olho nos olhos deles e digo que era uma pessoa diferente? Felipe foi embora. Estamos divorciados. Ele levou as crianças. Tenho elas em finais de semana alternados. Moro sozinha agora, num kitchenette em Realengo. Trabalho 6 dias por semana limpando casas. À noite faço bicos de manicure. Ganho o suficiente para sobreviver. Mal. E sabe qual é a pior parte? Não é a falta de dinheiro. Não é o trabalho pesado. Não é nem o divórcio. É olhar no espelho todo dia e ver a mulher horrível que eu me tornei. Ver a mulher que destruiu a própria mãe por pura ganância e ingratidão. Eu não espero perdão. Não mereço. Mas preciso que você saiba que eu entendi. Entendi tarde demais, mas entendi. Você não era obrigada a me sustentar a vida inteira. Você não era obrigada a sacrificar sua dignidade por mim. E quando eu te pedi para sumir... Deus, mãe, como eu fui capaz de dizer aquilo? Seus netos perguntam por você. Querem te conhecer. Querem entender quem é a avó que tiveram durante 10 anos e que desapareceu. Eu contei a verdade para eles. Contei que você não desapareceu, que eu te expulsei, que eu destruí nossa relação com minhas próprias mãos. Não estou pedindo para você voltar. Não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo nada. Só estou dizendo, sinto muito. Do fundo da minha alma partida e remendada, eu sinto muito. Se um dia você quiser falar com Miguel e Isabela, vou dar meu número novo. Eles merecem te conhecer de verdade. Merecem a chance que eu joguei fora, com arrependimento e vergonha, Cristina. Terminei de ler com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, de fechamento. Aquilo que eu tinha esperado ouvir por 43 anos finalmente tinha chegado. O reconhecimento. O pedido de desculpas. A admissão de culpa. Mas era tarde demais? Não sei. Sinceramente, não sei. Guardei a carta numa gaveta. Não respondi. Não bloqueei o número que ela tinha deixado. Só guardei. Talvez um dia eu estivesse pronta para falar com ela de novo. Talvez não. Talvez o fechamento fosse simplesmente deixar para lá. O que eu fiz foi ligar para a Vera. Vera, consegue pegar o contato dos gêmeos para mim? Não da Cristina. Deles diretamente. Consigo. Eles têm Instagram. Quer que eu mande? Quero. 2 horas depois, eu estava olhando para os perfis de Miguel e Isabela. 14 anos. Parecidos com o avô Paulo. Miguel tinha seus olhos. Isabela tinha o sorriso dele. Eram bonitos, normais, tinham fotos com amigos, na escola, fazendo coisas de adolescente. Mandei uma mensagem simples para cada um. Oi, sou sua avó Vanessa. Se quiserem conversar, estou aqui. A resposta veio no dia seguinte. Dos dois. E pela primeira vez em 2 anos, eu senti que talvez, só talvez, ainda houvesse espaço para algum tipo de família na minha vida. Não com Cristina, mas com eles. Com os netos que eu mal conhecia, mas que não tinham culpa dos erros da mãe. A primeira videochamada com Miguel e Isabela aconteceu numa quinta-feira à tarde. Eu estava nervosa. Minhas mãos suavam. Configurei o notebook na mesa da varanda, com o Tejo ao fundo, para que eles vissem onde eu morava. Queria que soubessem que eu estava bem. Mais que bem, estava viva. Quando a chamada conectou, levei uns 3 segundos para conseguir falar. Eles estavam sentados lado a lado, provavelmente no quarto de um dos dois. Miguel tinha crescido tanto. Isabela estava com o cabelo comprido, ondulado, exatamente como o meu era na idade dela. Oi, eu disse, e minha voz saiu trêmula. Oi, vó, responderam quase em uníssono. Vó. Fazia 4 anos que ninguém me chamava assim. Ficamos nos olhando por alguns segundos em silêncio. Então Isabela falou. Você está em Portugal? Estou, em Lisboa. É bonito aqui. Parece, Miguel disse, olhando para a paisagem atrás de mim. O silêncio voltou. Constrangedor. Pesado. Como você conversa com netos que você mal conhece?
Como você explica 4 anos de ausência? Foi Isabela quem quebrou o gelo. A gente leu seu livro. Meu estômago apertou. Leram? Lemos. Tudo. Miguel ajustou os óculos, um gesto nervoso. A mãe tentou esconder, mas a gente achou um exemplar na casa da tia de uma amiga nossa. A gente leu escondido. E... o que vocês acharam? Isabela olhou para o irmão. Eles trocaram um olhar de cumplicidade que só gêmeos têm. Então ela respondeu. A gente achou que você foi muito corajosa e que a mãe foi... bem, foi horrível. Ela não queria que a gente soubesse, Miguel continuou. Mas quando a gente confrontou ela, ela contou tudo. Confirmou. Disse que era tudo verdade. Que ela tinha sido uma filha terrível, que tinha destruído você. Ela chorou muito. Isabela acrescentou, a voz mais suave. A gente nunca tinha visto ela chorar daquele jeito. Foi assustador. Respirei fundo. Olha, eu não escrevi aquele livro para magoar a mãe de vocês. Eu escrevi porque precisava colocar para fora. Precisava contar minha história. E se isso serviu para abrir os olhos de vocês, então... Serviu. Miguel me interrompeu. Serviu muito. A gente sempre achou que você tinha sumido porque não gostava da gente. Porque a gente tinha feito alguma coisa errada. A mãe deixava a gente pensar isso. Aquilo me partiu o coração. Não, nunca foi sobre vocês. Nunca. A gente sabe disso agora, Isabela disse. E... a gente queria te conhecer de verdade. Não a vovó que aparecia de vez em quando com presente. A você de verdade. E foi assim que começou. Conversas semanais por videochamada. No início eram curtas, 15, 20 minutos, mas foram ficando mais longas. 1 hora, 2 horas. Eles me contavam sobre a escola, os amigos, as dificuldades de viver com menos dinheiro. Eu contava sobre Lisboa, sobre meu livro, sobre minha nova vida. Descobri que Miguel queria estudar engenharia como o avô, que Isabela adorava matemática. Tinha puxado a mim. Descobri que eles eram inteligentes, engraçados, gentis. Tudo que a Cristina não era. E pela primeira vez em anos, eu senti vontade de ser avó de novo. Não a avó banco, não a avó capacho, mas a avó de verdade. 6 meses depois da primeira videochamada, recebi uma ligação inesperada. Era o Felipe. Vanessa, sei que você não tem motivo nenhum para me atender, mas preciso falar com você. Sobre o quê, Felipe? Sobre Miguel e Isabela. Eles estão obcecados em te conhecer pessoalmente. Falam de você o tempo todo. Querem ir para Portugal nas férias de julho. Meu coração disparou. E a Cristina sabe disso? Sabe. E... ela está de acordo. Aquilo me pegou de surpresa. Mesmo? Vanessa, a Cristina está diferente. Ela fez terapia. Está trabalhando muito em si mesma. Não estou dizendo que virou santa longe disso. Mas ela reconheceu os erros. E ela acha que os filhos merecem ter uma relação com você. E você? O que você acha? Silêncio. Depois. Eu acho que eu também errei muito. Fui conivente com tudo que ela fez. Deixei você bancar nossa vida porque era mais fácil. Nunca te agradeci. Nunca te respeitei. Então, eu acho que seria justo. Seria o mínimo. Eles querem vir mesmo? Querem. E eu pago as passagens. Não aceito não como resposta nisso. 3 semanas depois, em uma manhã de julho ensolarada, eu estava no aeroporto de Lisboa esperando Miguel e Isabela chegarem. Meu coração batia tão rápido que eu achava que ia ter um infarto. Será que eles iam me reconhecer? Será que iam se arrepender? Quando eles saíram do desembarque internacional, me viram na hora. Isabela veio correndo, literalmente correndo, e me abraçou com uma força que eu não esperava. Miguel veio logo atrás, mais contido, mas o abraço foi igualmente apertado. E ali, no meio daquele aeroporto cheio de gente, eu chorei. Chorei de felicidade pura. Eles ficaram 2 semanas. 2 semanas que foram as melhores da minha vida em anos. Mostrei Lisboa inteira para eles. Belém, o Castelo de São Jorge, o Oceanário, as praias de Cascais. Comemos pastéis de nata todo dia. Andamos de elétrico.
Eles conheceram a Dona Rosa, o seu Alberto, a Helena, conheceram minha nova família. Uma noite, estávamos os três na varanda do meu apartamento, vendo o pôr do sol sobre o Tejo. Isabela estava com a cabeça no meu ombro. Miguel bebia um sumo de laranja. Vó, Isabela disse, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você perdoa a mãe? A pergunta me pegou desprevenida. Fiquei em silêncio por um tempo pensando. Perdão, que palavra complicada. Eu não sei se perdoar é a palavra certa, respondi finalmente. Eu entendo que ela se arrepende. Entendo que ela mudou. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa voltar a ter a relação que a gente tinha. Porque aquela relação era tóxica, era destrutiva. Então você nunca vai falar com ela de novo? Miguel perguntou. Eu não disse isso. Só disse que não vai ser como antes. Talvez um dia a gente consiga ter uma relação civilizada, respeitosa, mas de longe, com limites muito claros. Isso é triste, Isabela murmurou. É, mas sabe o que seria mais triste? Eu voltar para aquela dinâmica e me destruir de novo. Vocês merecem uma avó inteira, não os pedaços que sobram depois de eu me sacrificar pela mãe de vocês. Eles ficaram quietos, processando. Então Miguel disse: A gente entende, e a gente te admira muito, viu? Por ter tido coragem. Na última noite antes deles voltarem, recebi uma mensagem, da Cristina. Vanessa, sei que Miguel e Isabela estão aí. Eles me mandam fotos todo dia. Parecem felizes. Mais felizes do que eu vi eles em anos. Obrigada por recebê-los. Obrigada por ser a avó que eles merecem. E eu sinto muito. Todo santo dia eu sinto muito. Sei que isso não muda nada, mas precisava dizer. Olhei para aquela mensagem por um longo tempo. Então digitei uma resposta. Cristina, eu aceito seu pedido de desculpas. Mas aceitar não é o mesmo que esquecer. Você destruiu nossa relação. Isso não tem volta, mas seus filhos não têm culpa. E eu vou estar presente na vida deles se eles quiserem. Quanto a nós duas, talvez um dia possamos conversar, mas não agora. Ainda dói demais. Cuida-te. Vê. Enviei e bloqueei o número de novo. Não por raiva, mas porque ainda não estava pronta. E talvez nunca estivesse. E tudo bem. E você, já precisou escolher entre perdoar alguém e se proteger? Como foi? Os anos foram passando. Miguel e Isabela me visitavam todo julho. Eu ia ao Brasil uma vez por ano, ficava num hotel e passava uns dias com eles. Nunca vi a Cristina pessoalmente. Ela respeitou meu espaço. Meu segundo livro foi publicado. Recomeços aos 70, um manual de reinvenção. Vendeu ainda mais que o primeiro. Dei palestras em universidades, em eventos corporativos, em grupos de mulheres. Minha mensagem era sempre a mesma. Nunca é tarde para escolher você mesma. Comprei uma casinha pequena no Algarve, um refúgio para quando Lisboa ficava muito movimentada. Aprendi a pintar aquarelas. Voltei a estudar. Fiz um mestrado em Educação Matemática pela Universidade de Lisboa, algo que sempre quis, mas nunca tive tempo ou dinheiro. Aos 79 anos, eu estava mais realizada do que aos 50. Tinha dinheiro, tinha paz, tinha uma comunidade que me valorizava, tinha netos que me amavam de verdade. E a Cristina? Segundo Miguel e Isabela, ela se recuperou aos poucos. Conseguiu abrir um pequeno consultório odontológico em Campo Grande. Modesto, mas dela. Parou de trabalhar como diarista. Fez terapia por anos. Nunca se casou de novo, mas estava bem. Sozinha, mas bem. Um dia, 5 anos depois da minha saída do Brasil, Miguel me ligou. Vó, a mãe quer te ver. O quê? Ela pediu. Disse que entende se você não quiser, mas que gostaria de falar com você, pessoalmente, uma vez só. Fiquei em silêncio. 5 anos. 5 anos de distância, de cura, de reconstrução. Onde? Aqui em Lisboa. Ela disse que vai para aí, que não quer que você volte ao Brasil por causa dela, que o território é seu.
2 semanas depois, numa tarde de outono, estava sentada num café no Chiado esperando. Meu coração batia acelerado, não de medo, de curiosidade. Cristina chegou 10 minutos atrasada. Estava diferente, mais magra, cabelo curto, sem maquiagem elaborada, roupas simples, olheiras fundas. Ela me viu e parou. Ficamos nos encarando por uns bons 5 segundos. Então ela se aproximou e sentou na cadeira à minha frente. Oi, mãe. Oi, Cristina. Silêncio, constrangedor, pesado. Obrigada por aceitar me ver, ela começou. A voz estava diferente, mais baixa, menos segura. Miguel insistiu muito. Eu sei, meus filhos te amam. Você é a avó que eu nunca deixei você ser quando eles eram pequenos. Não respondi. Apenas tomei um gole do meu café. Cristina respirou fundo. Eu não vim pedir para você voltar. Não vim pedir perdão. Já fiz isso e sei que não muda nada. Vim porque eu precisava te ver. Precisava olhar nos seus olhos e te dizer que eu entendi. Finalmente entendi. Entendeu o quê? Que você não era obrigada a nada. Que amor de mãe não é sacrifício incondicional. Que eu te usei, te explorei, te destruí. E que você fez a única coisa sensata que poderia fazer. Se salvou. Lágrimas começaram a descer no rosto dela. Não tentei consolá-la. Eu me tornei tudo que eu prometi que nunca seria, ela continuou. Egoísta, cruel, ingrata, e levei 5 anos, terapia, perdas, humilhação pública e quase perder meus filhos para acordar. E agora? Agora eu trabalho, ganho meu próprio dinheiro, pago minhas contas, crio meus filhos sozinha. E você sabe qual é a parte mais irônica? Eu sou feliz, mais feliz do que quando tinha a mansão, o carro importado, a vida de princesa, porque agora eu sei que é tudo meu, suado, conquistado, não roubado de você. Fiquei em silêncio, deixando as palavras dela assentarem. Eu não espero que a gente volte a ser mãe e filha, ela disse, enxugando as lágrimas. Sei que isso morreu, mas será que um dia a gente pode ser conhecidas cordiais? Pessoas que se respeitam de longe? Olhei para ela, para a mulher que eu carreguei no ventre, que eu amamentei, que eu criei, que me destruiu e que agora, finalmente, parecia ter entendido. Talvez, respondi. Um dia, quando doer menos. Ela acenou com a cabeça, entendendo. Isso já é mais do que eu mereço. Ficamos mais meia hora conversando, sobre nada profundo, sobre Lisboa, sobre o consultório dela, sobre os gêmeos. Foi estranho, mas não terrível, apenas encerrado. Quando ela se levantou para ir embora, me olhou uma última vez. Você está linda, mãe, radiante. Eu fico feliz que você tenha encontrado sua vida. Obrigada. E ela foi embora. Saiu do café, sumiu na multidão de turistas do Chiado, e eu fiquei ali sentada, tomando meu café já frio, pensando em tudo. Perdoei? Não sei. Talvez perdoar não seja o ponto. O ponto é que eu sobrevivi. Que eu escolhi viver. Que eu, aos 74 anos, tive coragem de fazer o que a maioria das pessoas não tem: colocar limites, dizer não, escolher a mim mesma. E se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Sim, cada segundo, cada decisão, porque pela primeira vez na vida eu sou livre. Voltei para casa naquela noite e sentei na varanda. O Tejo estava calmo, refletindo as luzes da cidade. Peguei meu notebook e comecei a escrever. Não um livro, apenas pensamentos. A gente passa a vida inteira achando que amor é sacrifício, que ser mãe é se apagar para o filho brilhar, que família é suportar tudo em nome do sangue, mas não é. Amor é respeito, maternidade é criar seres humanos íntegros, não dependentes emocionais. E família é quem fica quando você não tem mais nada para dar. Salvei o arquivo, desliguei o computador e fui dormir com um sorriso no rosto. Porque no final das contas, essa não é uma história de vingança. É uma história de libertação. De uma mulher que finalmente,
aos 74 anos, aprendeu que ela também importava. E se você está lendo isso e se identifica, se você se doa até não sobrar nada, se você financia vidas alheias enquanto a sua desmorona, se você se anula em nome de um amor que não é recíproco, saiba disso. Você não é egoísta por colocar limites. Você não é cruel por se proteger. Você não é má por escolher você. Você é humana. E humanos merecem dignidade. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E lembra, nunca, nunca é tarde para recomeçar. Com amor e respeito, Vanessa.